Você sabe que a arritmia no coração, ela desperta apreensão e medo na maioria dos pacientes que recebem esse diagnóstico. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer muito conhecimento e informação tem o poder de acalmar nosso coração, para que vocês possam procurar entender qual é a real condição de saúde e quais são os melhores caminhos a tomar diante dessa situação. Meu nome é Glauco Bonato, eu sou médico eletrofisiologista e essa é uma especialidade médica, uma área da cardiologia que se dedica exclusivamente ao cuidado de pacientes com arritmia no coração. Nós chamamos de arritmia cardíaca aquele batimento que não segue um padrão considerado normal. E nós médicos entendemos que é normal um coração ter batidas regulares, como o ponteiro do relógio da sua casa, e que respeite uma oscilação na frequência de 50 a 100 batimentos por minuto. Mas você sabe qual a importância desse tema e o porquê nós estamos aqui falando de arritmias para tantas pessoas? Deixe nos comentários qualquer dúvida que você tiver, que nós responderemos ao máximo possível. E também nos siga nas outras redes sociais, porque lá muitas dúvidas serão melhor respondidas e os links estão aqui na descrição. Acontece que existem diversos tipos de arritmia no coração e muitas podem ser silenciosas, mas oferecendo risco à sua saúde ou dos seus familiares. No entanto, a grande maioria das arritmias cardíacas são benignas, então não é motivo para pânico. Eu lembro que apenas um médico especialista é capaz de entender exatamente qual é a sua condição e qual é o risco e a proposta de tratamento. E ele vai precisar te examinar, realizar um eletrocardiograma, aquele exame do consultório que registra os batimentos cardíacos, mas por vezes ele precisará de exames mais complexos, como o Holter 24 horas, que monitoriza o seu batimento durante um dia inteiro no sono, durante as suas atividades. E nós especialistas, por vezes, precisamos inclusive de exames mais invasivos, como o estudo eletrofisiológico, que é realizado semelhante a um cateterismo, através de catéteres que são levados até o coração, para que nós possamos diagnosticar e tratar corretamente essas arritmias do coração. Antes de nós começarmos a entender quais são esses 9 sinais de que o seu coração possa sofrer uma arritmia cardíaca, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas, amigos e familiares que vocês puderem, para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é de grande relevância na informação pública e possa entregar para o maior número de pessoas. Então vamos lá, o primeiro sinal que você pode ter uma arritmia do coração é a presença de fatores de risco. São condições de saúde muito associadas ao surgimento de arritmias do coração. Entre elas eu começo falando do etilismo, porque o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas destiladas, aumentam o risco de surgir uma arritmia conhecida como fibrilação atrial. Outros fatores de importância é o tabagismo, a obesidade, a hipertensão, diabetes e outras doenças do coração. Além delas, nós temos a apneia do sono, que é um problema muito pouco diagnosticado no nosso país, já que a grande maioria dos serviços públicos não contam como disponível um exame investigativo que é a polissonografia. Mas você pode levar esse conceito para casa de quando suspeitar que um familiar seu tem apneia do sono. São aqueles indivíduos com um ronco muito intenso que incomoda quem dorme no mesmo ambiente e também até quem dorme em ambiente ao lado. Esses pacientes, apesar de dormirem a noite inteira, despertam muito, então o sono não é restaurador. Eles já acordam cansados, ficam com sonolência ao longo do dia e esses sinais destacam a importância de investigar mais a fundo esse problema. Em segundo lugar, nós temos um sintoma muito sugestivo de arritmia, que é a tontura. A tontura pode ser reflexo tanto de batimento cardíaco lento quanto de batimento cardíaco rápido. É claro que tontura não é sinônimo de arritmia do coração,
existem diversas outras causas que podem desencadear esse problema, sendo a principal delas aquela oscilação de pressão. Mas eu consigo lembrar, por exemplo, de um paciente que estava sofrendo diversos episódios de tontura sucessivos. A filha entrou em contato comigo, trouxe ele urgente ao consultório e nós identificamos no exame que ele tinha um grave bloqueio dos batimentos cardíacos, com uma frequência do coração na casa de 30 a 35 batimentos por minuto. E esse paciente precisou ser internado com urgência e foi submetido a um implante de um marcapasso, que pôde corrigir esse problema de saúde e pôde evitar que ele sofresse o risco de uma parada cardíaca. Um outro indício de que você sofre um risco aumentado de apresentar arritmias no coração é quando há a morte em um familiar de primeiro grau, de forma súbita. Nós estamos falando daquele indivíduo jovem que era previamente assintomático, não tinha nenhum problema de saúde conhecido e morreu repentinamente. Quando isso acontece em pessoas com idade acima de 35 anos, a primeira causa é o infarto agudo do coração. Porém, em indivíduos mais jovens, abaixo de 35 anos, as principais causas são as arritmias do coração. Por isso, nós recomendamos que todos aqueles familiares de primeiro grau passem por exame médico para averiguarem a sua condição de saúde e descartarem que possam também apresentar um risco semelhante. Em tempos de pandemia, tornou-se muito comum nós termos em casa aparelhos como esse de oxímetro de pulso. Isso aumentou muito a percepção de arritmias no coração. E daí vem o nosso quarto sinal, que são alterações de pulso observadas no oxímetro. Eu peço que vocês tenham atenção especialmente a pulsações muito baixas, abaixo de 50 batimentos por minuto, a quando pulsações são irregulares ou quando esse pulso apresente falhas sucessivas. E o que nós vamos fazer diante desses achados? Nós precisamos procurar um médico para realizar um eletrocardiograma. E esse eletrocardiograma pode demonstrar exatamente o que vem acontecendo e se isso é uma arritmia cardíaca. E o que o médico pode fazer se lá no consultório, naquele momento, você não tiver essas alterações? É possível nós realizarmos exames com monitorização prolongada, que vigiam o nosso batimento por longos períodos, como 24, 72 horas ou tempos ainda maiores, aumentando a chance de nós encontrarmos essas possíveis arritmias. Agora nós vamos começar a esquentar esses sinais de arritmia e o último vai surpreender muita gente. O quinto sintoma é a palpitação. Mas como assim palpitação, doutor? Palpitação é aquela percepção alterada dos batimentos cardíacos. E uma forma de você se identificar é aquela que durante as emoções nosso coração bate forte e é acelerado. Isso é uma reação normal do coração frente ao que nós estamos vivendo. Porém, o coração pode disparar dessa mesma forma sem um motivo aparente. E isso pode ser uma arritmia cardíaca. Uma outra forma de perceber a palpitação é quando nós sentimos que o coração ele apresenta uma falha, quando parece que ele dá um pulo, ou quando nós percebemos ele com batidas muito descompassadas e aceleradas sem motivo. Eu mesmo já presenciei inúmeras histórias de pacientes que sofriam palpitações súbitas, repentinas, sem motivo aparente e levaram anos até conseguirem alcançar o seu diagnóstico e o tratamento, porque muitos médicos e familiares não valorizam esses sintomas. Então, diante dessas situações, eu oriento que vocês persigam esse diagnóstico, que façam avaliações médicas até entenderem exatamente o que vem acontecendo e possam alcançar esse bem-estar bem antes. O desmaio é o nosso sexto sinal de arritmia no coração. Nós estamos falando daquele paciente que sofre um apagão repentino, uma perda de consciência com queda ao solo e ele se recupera rapidamente de forma espontânea.
Porém, o desmaio pode ser um reflexo de que o coração apresenta parada durante alguns segundos. E isso pode representar um grave risco à sua saúde. Então, todo desmaio precisa ser rigorosamente investigado. E o médico que deve ser consultado nesses casos é um cardiologista. Alguns sinais de que você precisa dar prioridade a esse atendimento é quando esse desmaio vem precedido de forte aceleração do coração, ou quando não há nenhum aviso prévio e o desmaio acontece muito rápido, como se a pessoa tivesse sido desligada da tomada. Esses desmaios, inclusive, têm traumatismo, lesões graves no nosso corpo, inclusive riscos de acidente. Então veja que agora que você está assistindo esse vídeo, já sabe o que fazer e pode compartilhar e orientar melhor os seus familiares. O sétimo sinal muito sugestivo de arritmia do coração é a medida do batimento cardíaco lento. É aquela medida do nosso coração batendo a uma frequência menor que 50 batimentos por minuto. Independente do método, pode ser medindo o pulso, pode ser em relógios, em aparelhos de pressão, em oxímetros. Diante dessa situação é importante consultar um médico e realizar um eletrocardiograma para entender exatamente o que acontece. Isso pode representar inclusive um grave bloqueio dos batimentos do coração que necessita de implante de marca-passo. A principal exceção a esse parâmetro são os atletas, porque eles condicionam o coração a batimentos cada vez mais lentos diante da carga de treinamento físico. Eu mesmo, quando praticava corridas, já tive batimento em repouso de 42 por minuto. Mas imagina um idoso com essa frequência do coração. Isso quase sempre representa sim uma arritmia, algum grau de bloqueio nos batimentos cardíacos e precisa ser criteriosamente investigado. Agora me conte nos comentários qual é o seu batimento cardíaco em repouso, que eu quero saber. E vamos ao oitavo sinal. Você já sentiu falta de ar ou cansaço para realizar alguma atividade que antes você realizava de forma rotineira? Isso também pode ser um sinal de batimento cardíaco alterado, tanto lento quanto rápido. Porque imagina um coração lento que não acelera frente à nossa demanda de oxigênio, ao exercício que nós estamos fazendo. Isso pode gerar cansaço. Da mesma forma, aquele batimento em repouso que já se apresenta acelerado ou descompassado, quando nós vamos praticar alguma atividade, ele acelera ainda mais e demonstra esse nosso cansaço e falta de condição para realizar aquela atividade. Diante desses casos, nós conseguimos, ao normalizar o batimento cardíaco, eliminar os sintomas dos nossos pacientes. E essa oferta de qualidade de vida é uma parte bastante gratificante do nosso trabalho. Por último, e muito importante e surpreendente, o nono sinal de arritmia cardíaca é o AVC, o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. Vemos, infelizmente, muitas pessoas sofrerem derrame por uma arritmia que elas nem sabiam ter. E essa arritmia, quando diagnosticada precocemente e tratada, nós evitamos esse triste desfecho na vida de muitas pessoas. Nós estamos falando da fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum de quando nós envelhecemos e passamos dos 60 anos. E essa arritmia aumenta em 5 vezes o risco de nós termos um acidente vascular cerebral. Essa arritmia muitas vezes se manifesta de forma silenciosa e é encontrada exclusivamente através de exames médicos. E ao encontrarmos o tratamento com anticoagulante, evita que se formem pequenos coágulos dentro do coração que, quando se deslocam, entopem a circulação de sangue no cérebro e causam o derrame, o acidente vascular cerebral. Assim nós concluímos esses 9 sinais de que um coração está sujeito ao surgimento de arritmias do coração
E se você assistiu esse vídeo até o final, eu peço que compartilhe, deixe seu comentário e curta esse vídeo para ajudar esse conhecimento a chegar a mais e mais pessoas.